Olá, nós estamos aqui mais uma vez com o nosso programa São Paulo Sustentável, um programa da T-Verde Sampa, da Secretaria do Verde e Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo. Hoje nós vamos falar de um assunto que é muito importante para você. Barulho, ruído urbano. É disso que nós vamos falar hoje. Para falar desse assunto, nós trouxemos aqui um cientista, um pesquisador, um professor. O professor Fernando Landgraf, que está aqui conosco, que ele é presidente do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT. Você já deve ter ouvido falar do IPT, famoso IPT. Então, professor, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Muito bom você estar aqui com a gente. Vamos falar então do assunto? Vamos. Antes de entrar no ruído, no barulho, eu queria que você falasse assim, bem resumidamente, o que é o IPT. O IPT é um instituto de pesquisas, está no nome, né? Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que fica lá do lado da USP, e nós somos 400 pesquisadores, 900 pessoas no total, trabalhando com muitas coisas, de geologia até barulho. Até barulho e até carcaça de avião, essas coisas. Pois é, a gente sabe que o IPT... Quantos anos tem o IPT? O IPT tem 117 anos. É um pouquinho mais velho que eu. Bem mais 117 anos, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, ligado ao governo do Estado de São Paulo, que fica lá na USP. E o senhor é o presidente do Instituto. Perfeito. Muito bem. Professor, ruído, barulho. São Paulo é uma cidade muito barulhenta. Certo. Qual é a consequência do barulho produzido em São Paulo para as pessoas que vivem aqui? Esse assunto vem sendo estudado por o barulho no mundo, né? Como é que o ruído afeta as pessoas? Vem sendo estudado por muita gente, muitos estudos epidemiológicos, quer dizer, tenta comparar as doenças das pessoas com onde elas vivem. E chegou à conclusão, já tem várias conclusões, mostrando que o ruído causa, de um lado, alguns problemas físicos, pode causar insuficiência cardíaca, tem uma relação com, né, muito ruído. Está provando isso? Está sendo provado isso. Infarto de miocárdio? Isso. E, por outro lado, distúrbios mais do lado psicológico, né? Então, dificuldade de compreensão, é uma redução da capacidade de compreensão. Então, e São Paulo é uma cidade barulhenta. É uma cidade barulhenta. Não é muito mais barulhenta do que as maiores do mundo, né? Mas é assim, mais ou menos comparável a outras cidades. Do nosso tamanho, Mas sim. nós temos barulhos aqui insuportáveis, né, professor? Temos. Eu noto, professor, que tem dois tipos de barulho. Eu não sou especialista em barulho, eu sou um aprendiz, um aluno de vocês. Mas eu noto que tem dois tipos de barulho. Um barulho surdo, de base, que é o barulho do trânsito, da frota de carro, dos ônibus, e aquele barulho agudo que as pessoas se incomodam mais, que é o pancadão, que é a balada que bota aquele som lá em cima, que é aqueles carros que andam na rua com um som altíssimo, barulhos agudos, vamos dizer, né? E essa diferenciação existe mesmo, né? Com certeza, isso existe, e tanto que a medição de ruído é feita com essas várias características. Qual é o ruído médio, que é esse ruído de fundo que você está dizendo, e quais são os picos de ruído. Essas duas coisas são controladas quando se mede o ruído. Tá. O senhor já falou então que o ruído é ruim para a saúde humana, é um incômodo enorme. A gente tem uma pergunta de uma pessoa que foi entrevistada na rua. Opa. Né? Então eu gostaria que colocasse no ar o Povo Pergunta, a pessoa que queria te perguntar um assunto. Eu queria saber se existe algum controle de qualidade contra os ruídos. Perfeito, existem, a gente mede ruído, existem a prefeitura e o Estado e o Brasil define níveis de ruído aceitáveis para os seres humanos, e tem uma coisa nova que está surgindo aí, que é a ideia de fazer um mapeamento sonoro da cidade para ver como é que o som varia de lugar para lugar. Muito bem. Nós ganhamos
2 aparelhos chamados barulhômetro. É o apelido do aparelho, né? Barulhômetro, o nome popular. Que o IPT, que o professor Fernando doou para a prefeitura, 2 aparelhos, deve ser caro aqueles aparelhos. Nem vamos falar o preço aqui, mas foi uma doação do IPT, 2 barulhômetros. Presta atenção, nós vamos colocar um barulhômetro num lugar silencioso, lá na Uma Paz, no Parque do Ibirapuera. E o outro barulhômetro nós vamos colocar num lugar barulhento, no Largo da Batata. No Largo da Batata. E aí nós vamos poder estudar com esses 2 equipamentos a diferença e o comportamento do barulho na cidade. Certo, professor? É isso. Mas uma das funções importantes do barulhômetro é que ele sirva de conscientização. A ideia de que ele é um totem, onde vai estar sendo mostrado lá para a população, agora, nesse instante, qual é o ruído, como é o nível de ruído, Perfeito. É muito importante que a gente saiba quanto tem, quantos... E o pior é que é uma unidade chata, né? Tal do decibel. A gente não entende qual é direito o que o é nível de aquilo. decibel suportável na orelha humana? Bom, isso depende do nível que a gente está, mas eu não sou um especialista nesse assunto, né? O especialista desse assunto é o Dr. Marcelo Aquilino, lá do IPT. Então eu estou com medo de falar bobagem, tá certo? Mas é da ordem de 50 decibel, 50 é aceitável. Seria o ideal. Nós podemos até uns 70 decibéis, daí para frente começa a dar problema grave. Mas mesmo em certos horários, 70 decibéis Professor, não é decibéis. Como é um problema de saúde pública, um problema ambiental e um problema de urbanidade, a Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria de Prefeituras Regionais, que é quem é responsável pelo controle do ruído, através do PSIL. O PSIL é um órgão municipal que tem o papel de controlar o ruído. O prefeito deu uma incrementada no PSIL. O PSIL estava meio desmoralizado, meio por baixo, com pouca gente. E o prefeito João Dória resolveu incrementar o PSIL. O PSIL é da Secretaria de Prefeituras Regionais, cujo secretário é o Bruno Covas, que é o secretário e é o vice-prefeito. Então, o PSIL está sendo retomado. O PSIL já teve uma atuação muito grande num passado para trás, depois, alguns anos atrás, ele foi diminuído de função. O PSIL, ele atende às denúncias de barulho. Perfeito. E as multas são altíssimas, né? Primeira multa é alta, segunda multa, na terceira fecha o estabelecimento. Mas, além dessa punição, dessa fiscalização punitiva, nós precisamos fazer um processo na cidade de educação das pessoas, para as pessoas fazerem o menor barulho possível. Isso mesmo. E tomar medidas técnicas por conta do trânsito, né, do escapamento dos ônibus. Existem tecnologias para diminuir esse barulho, certo? Perfeito. Então, perfeito. Nós estamos tomando um compromisso, professor Fernando, até naquele seminário que o senhor esteve junto, Isto. Né, onde nós fomos lá, a Secretaria do Verde, o IPT, a Proacústica, a Uma Paz, e colocamos aqueles tampões nos ouvidos daquela estátua lá dos bandeirantes, do Monumento das Bandeiras do Ibirapuera. Ficou muito bonito, né? Ficou bom e deu mostrou primeira bem, página da imprensa. Foi né? ótimo. Chamamos a atenção. E lá nós tomamos um compromisso que nós vamos precisar da ajuda de vocês de fazer o mapa de ruídos da cidade de São Paulo. O mapa de ruído é um diagnóstico, professor? Isso. Primeiro que é um mapa mesmo, né? Quer dizer, o IPT e outras instituições. O IPT vai ajudar a organizar isso aí. Mas a gente vai medir o ruído ao longo do dia, ao longo da noite e aí construir, com base nesse nível de ruído, a gente vai fazer isso em cima do mapa da cidade para mostrar onde são os pontos quentes, vamos chamar assim, né? Os pontos onde o ruído é mais alto e onde ele é mais baixo. Então, como o senhor falou, lá do lado da Uma Paz, lá no Ibirapuera, é um ruído baixo. É um ruído muito baixo. Eu, como médico, sei que para fazer o tratamento de um problema, e o ruído é um problema, você precisa ter o diagnóstico do problema. Não é eu acho, eu vi falar, não. É exame clínico, é exame físico, laboratorial e vai para o tratamento com certeza. Então, o mapa de ruído é o diagnóstico que o professor está falando, para aí tomar medidas não só para o ruído agudo, aquele grito da madrugada que acorda a pessoa assustada, mas também para o ruído crônico.
É isso. Professor, infelizmente, passou o nosso tempo regulamentar. Eu quero te agradecer muito a presença, tá? A presença do presidente do IPT aqui no nosso programa, agradecer e outras vezes o senhor virá aqui. Conte sempre com a gente, o IPT tem grande interesse em contribuir, especialmente com a sua secretaria, mas com a cidade e com o Estado. E obrigado pelos 2 barulhômetros. Opa, nós em breve estarão montados. Perfeitamente. Muito obrigado pela sua atenção. Assista esse programa, divulgue esse programa pelas redes sociais, está no YouTube, está no site da Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Você assista, divulgue, por favor, porque isso é de interesse público. É serviço público, de utilidade pública que nós estamos prestando aqui. Um forte abraço, até a próxima.